O uso da lei de Raoult não é apropriado para as espécies cuja temperatura crítica é inferior à temperatura de utilização. Solubilidade de um gás em um líquido em uma determinada temperatura é proporcional à pressão parcial que o gás exerce sobre o líquido. Desta forma, nós temos o enunciado da lei de Henry: YI, P igual a XI vezes a constante de Henry, que tem unidade de pressão. Ela é adequada quando a fração molar do componente mais volátil na fase líquida X1 é menor que 0,01 e quando a pressão de operação é menor que 200 kPa. Trata de soluções bem diluídas, principalmente aquelas as quais o soluto é pouco solúvel no solvente. Por exemplo, gases poluentes que devem ser lavados por correntes de água em colunas de absorção ou agrotóxicos em cursos de água, rios, lençóis freáticos. Outra forma que a constante de Henry também é vista na literatura é denominada constante de Henry inversa e é definida como a concentração do soluto na fase líquida divididos pela sua pressão de saturação. A constante de Henry inversa zero é definida como a concentração do componente I na fase líquida divididos pela concentração do componente I na fase vapor, que também é igual à constante de Henry inversa vezes RT. A unidade da constante de Henry inversa é definida pela concentração em mol por decímetro cúbico divididos por pressão. Exemplo: um sistema de ar em contato com água líquida é suposto em equilíbrio, então o ar está saturado com água. A fração molar de água no ar, Y2, é encontrada pela lei de Raoult. Considerando a fração molar líquida de água aproximadamente igual a 1, pela lei de Raoult temos Y2 vezes P igual a P2sat. A 25 graus Celsius em uma atmosfera, a pressão de vapor d'água a 25 graus, calculada pela equação de Antoine ou por tabela de saturação. Neste caso, a equação de Antoine, a pressão de saturação está em milímetros de mercúrio e a temperatura em Kelvin. Desta forma, a 298,15 Kelvin, a pressão de saturação da água é igual a 3,143 kPa. Então, a fração de vapor da água é calculada como a relação entre a pressão de saturação e a pressão de operação, igual a 0,03. A constante de Henry ela depende da temperatura e do solvente. Na maioria dos casos, tem-se a informação da constante de Henry para gases dissolvidos em água. Deseja-se calcular a fração molar de ar dissolvido em água, Y1, a 25 graus. Esse problema pode ser resolvido utilizando a lei de Henry, porque pressões pequenas para que a fase vapor seja considerada um gás ideal, ou seja, coeficiente de fugacidade igual à unidade. Para uma espécie na fase líquida como um soluto muito diluído, a pressão parcial da espécie na fase vapor é diretamente proporcional à fração molar na fase líquida, lei de Henry. Então, a fração molar de ar dissolvido em água a 25 graus é calculado como X1 igual a Y1 vezes P divididos pela constante de Henry. Y2 já foi determinado, 0,03, então Y1 é 1 menos Y2. Pressão de operação 101,3 kPa. Constante de Henry é 25 graus Celsius. De ar dissolvido em água é 72.950 bar. Fazendo a conversão de bar para quilopascal, obtemos a fração molar de ar dissolvido em água a 25 graus Celsius de 1,35 vezes 10 na menos 5. Mediante a adição de açúcar e de substâncias com sabor à água carbonatada, criou-se a base dos refrigerantes atuais. A massa de CO2 em 350 ml de refrigerante é 2 gramas para o refrigerante normal e 2,37 gramas para o refrigerante zero.
Essa maior liberação de CO2 pode ser explicada pelo fato de os edulcorantes reduzirem o trabalho necessário para a formação de bolhas, possibilitando o CO2 escapar mais facilmente.